Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Deus tem nos colocado sobre o muito, querido, e tudo isso é a mão dele. Você está vivo, é graça de Deus. Você está com saúde hoje aqui, é graça de Deus. Ninguém aqui vai sair daqui porque amanhã tem uma cirurgia no cérebro para fazer. Isso é graça de Deus. Não tem ninguém aqui, irmãos, numa baca, num corredor, esperando para ser atendido. Isso é graça de Deus. Isso é graça do Senhor, irmãos. Se até hoje, como eu falei no culto aqui, agradecendo também os 25 anos de casado, se até hoje eu estou casado com a Débora nesses 25 anos, é graça do Senhor, irmãos. Tudo é graça, irmãos. Se eu acordei hoje de manhã, irmãos, abri meus olhos, irmãos, é graça do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos. É graça do Senhor. É graça. Com MCM Manaus, com MCM Rio de Janeiro, com MCM Curitiba, com MCM Boa Vista, com MCM Rio de Janeiro, com MCM Portugal na Europa, com MCM na Ásia, na Jordânia, com MCM Pastor Michel e Pastora Monara na África e Moçambique, com MCM Portugal, eu falei não Portugal? Na Europa, com Eric Ernie. E esse ano estamos orando para a MCM Estados Unidos ser aberta. E todos os projetos que nós temos, e tudo que Deus fez nesses 15 anos de história de MCM, querido, eu só tenho a dizer, tudo foi Deus. Foi o Senhor. Foi a mão de Deus que nos deu saúde. Se hoje estou de pé, e tudo que nós conseguimos nesses 15 anos, irmãos, foi Deus. Foi Deus. Essa casa aqui construída, irmãos, e eu louvo a Deus, construída com muita fé, sem dever um prego para ninguém, e sem ter nenhum real aqui, irmãos, de político. Eu só posso dizer a Deus toda a glória. Porque eu vou ministrar por aí, irmãos, e é vergonhoso pastores que, quando chegam em época de política, vendem o voto da igreja por um milheiro de tijolo, por uma cobertura da igreja, por isso, por aquilo. E eu louvo a Deus, querido, e eu sempre digo esse testemunho aqui. Isso foi em 2016. Eu não lembro para que eleição era naquela época. E a gente estava na luta aqui para construir essa igreja, para inaugurar em 2017, no aniversário da igreja de março. E veio alguém aqui e disse: pastor, veio num culto, alguém convidou, e depois do culto ainda era uma tenda aqui, e ele disse mesmo assim: pastor, eu lhe dou 100 mil reais se o senhor conseguir 500 votos da sua igreja. 500 votos. O senhor está construindo aí, eu estou vendo a sua dificuldade, naquela luta terrível, sem nenhum grande empresário na igreja, num bairro carente como o nosso aqui, com um povo simples. E quando ele falou aquilo, eu fiquei tão revoltado, irmãos, tão revoltado. E eu disse para ele mesmo assim: vai embora e nunca mais apareça aqui. Porque isso você está me ofendendo, achando que eu vou vender a igreja por essa mixaria de 100 mil reais. Ele não entendeu. Aí ele disse mesmo assim: então eu lhe dou mais. Eu lhe dou mais. Se a construção der mais de 100 mil, eu dou mais. Eu disse: não, tu não entendeu. Nem se tu desse 1 milhão de reais, eu não venderia a minha unção. Eu não venderia o meu chamado de estar nesse altar, irmãos, com voto vendido. Então eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque tudo isso aqui, irmãos, e as igrejas, irmãos, que nós temos nas nações, e as igrejas que nós temos no Brasil, e todos os projetos que a gente tem, querido, é tudo com fé e a oferta de cada um desses discípulos que nós temos aqui. Então, querido, nunca se esqueça disso. Nunca. Que todos os dias você possa se levantar e acordar e agradecer.
Porque se você está vivo, é bondade e misericórdia do Senhor que tem seguido a sua vida todos os dias. Fique de pé em nome de Jesus.